Então, a gente continua nossa série. Hoje a gente vai falar sobre um texto bem conhecido, mas também por vezes a gente brinca com esse texto e não entende muito ao certo e nem consegue praticar tanto. Hoje a gente vai falar sobre Mateus 5, 43 a 48. Acabei mais pra cá. Não, tá certo. Eu que ajusto. A gente vai falar em Mateus 5, 43 e 48. Um texto bem conhecido, com certeza você já ouviu falar, mas é muito difícil de praticar ele no nosso dia a dia. Então vamos lá. Mateus 5, 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Como eu disse, mais um texto do nosso Sermão do Monte, um texto que tem desafiado muita gente aqui, e essa é uma conclusão do capítulo 5. O sermão ainda não acabou, tem o 6 e o 7 ainda, então a gente vai mais um tempo aqui. Mas essa é uma conclusão dessa primeira parte, e é um texto que a gente já ouviu falar muito, né? De amar os seus inimigos, amar as pessoas que não te fazem bem. E mais uma vez, esse texto, como os últimos 3, 4, começaram como vocês ouviram o que foi dito. Tem sido dito algumas coisas e vocês precisam reajustar. E aí, ame o seu próximo, a primeira parte da frase era um mandamento, tá lá em Levíticos, se você quiser procurar, tem esse mandamento de amar o seu próximo. Mas a parte do odeio o seu inimigo foi uma parte acrescentada pelos líderes que gostavam de pôr as coisas ou sim ou não, né? A gente falou sobre olho por olho, a gente falou sobre sim e não, sobre promessas. Então eles gostavam de pôr os dois lados, e aqui mais uma vez acontece isso. Você ama um, odeia outro. E Jesus vem não para, como ele também fala muito, não para descumprir a lei, mas para reajustar alguma coisa. Ô Isa, traz um copinho de água para mim, por favor. Continuando. Aí falando sobre inimigos, eu queria te desafiar que você pare 10 segundos aí e pense no seu inimigo. Pense se você tem um inimigo na sua vida. Não adianta falar que é o diabo, isso aí é coisa de crente, uma pessoa mesmo, seu inimigo. Pensou? Essa semana eu fiquei pensando muito tempo quem era o meu inimigo, e graças a Deus eu não encontrei um nome assim na minha vida que seja meu inimigo. Talvez porque a gente tenha, eu tenho muito, e talvez você também tenha, essa visão de inimigo mais de Hollywood, né? Uma pessoa que quer matar, destruir meu império e dominar meu povo. Se eu tivesse, ele faria isso rapidamente, não tem muita coisa, ia ser fácil para ele. Mas eu não tenho, e talvez essa palavra inimigo seja difícil eu ficar achando uma pessoa. Por outro lado, no contexto onde os discípulos estão, eles tinham muitos inimigos. Eles tinham um povo que era oprimido, um povo que lutava. Eles viviam nesse contexto mais medieval, onde existiam povos lutando um contra o outro, povos dominando. Eles estavam sob o domínio do Império Romano, que era um povo que oprimia muito. Então eles tinham muitos inimigos, e se tinha alguém para odiar pessoas, eles tinham várias opções. Muito obrigado. Mas se a gente for tentar procurar um inimigo nosso, eu quero tentar trazer isso um pouco para o nosso dia a dia. E se a gente for olhar para o Brasil, existem alguns países no mundo que estão em guerra, e o Brasil nunca se envolveu muito nas guerras. O pouco que ele se envolve não fede, não cheira, não faz muito, então não se cria grandes inimigos. Se você for diminuindo isso para a nossa região, para o nosso estado, cidade, a gente também não tem. Graças a Deus, o nosso contexto aqui não vive dentro das favelas, onde eles vivem em guerras e têm seus inimigos, mas a gente, graças a Deus, não está envolvido nisso. E no nosso dia a dia, a gente não tem esse inimigo que tenta matar a gente, tenta dominar. Então eu fiquei tentando trazer isso um pouco para a gente, como eu faria isso. E aí eu pensei em várias possibilidades, e talvez você tenha inimigos dentro do seu trabalho. Pessoas que tentam roubar a sua vaga, ou pessoas que estão tentando assumir o seu cargo, ou estão concorrendo com você,
e você pode ter pensado talvez nela como seu inimigo. Você pode ter pensado também em alguém que tem tentado destruir sua família, tentando roubar seu marido, sua esposa, e essas pessoas vieram à sua mente, e eu tentei fazer toda essa reflexão na minha casa, mas graças a Deus eu não encontrei ninguém, mas talvez você tenha pensado em alguma pessoa, mas eu encontrei pessoas que não são minhas inimigas nesse sentido Hollywood, mas são pessoas que é difícil de aguentar por perto. E aí eu encontrei várias pessoas na minha vida, pessoas que são mais chatas, pessoas que são inconvenientes, e são aquelas pessoas que você fala, isso é difícil de amar mesmo. E com certeza você vai ter, porque gente chata tem para dar e vender. Inclusive a gente pode ser chato várias vezes também, né? Mas depois a gente fala sobre a gente. E aí eu fui tentando entender e procurar o que eu podia aplicar esse texto para as pessoas que estão sendo mais difíceis de eu amar. E talvez eu excluí a palavra inimigo, mas coloquei assim, pessoas que são difíceis, que têm um jeito totalmente diferente do meu, e uma expressão bem popular usada, que a gente olha lá e fala que o santo não bateu, né? E a gente não pode usar essa expressão aqui, a gente não acredita. Mas a gente usa mesmo assim, e a gente olha para algumas pessoas e fala, essa pessoa, o santo não bateu mesmo, não consigo conversar com ela. E não sei vocês, mas eu tenho algumas, não são muitas, mas eu tenho algumas, e há um tempo eu tenho pensado nelas, qual seria a minha relação com elas, e aí a ideia do amem os seus inimigos, eu fiquei pensando no que é esse amor, né? Até que ponto esse amor tem que ir, ou o que esse amor representa na minha vida e na vida da pessoa. E aí nos meus altos 25 anos, eu tenho cara de mais velho mesmo, mas só tenho 25. Estou casado há 2 meses. Fiz 2 meses quinta-feira. Tem sido uma bênção. Para quem ora sempre aí, tá bom demais, gente. Mas eu aprendi nesse tempo. A gente tem 8 anos de relacionamento, quase 9. E eu aprendi que amor é uma escolha. É lógico que existe a parte sentimental, a paixão, o interesse, a parte mais física. Mas eu entendi que amor é uma escolha. Quem estava no meu casamento, acho que aqui só o Rubens e a Débora estavam, a gente falou nos 2 votos, a gente não combinou os votos, a gente fez os votos falados, e nos 2 votos, eu e ela, a gente falou, a gente escolhe isso aqui. A gente escolheu estar dentro desse relacionamento, se amando, se cuidando. Lógico que a gente não esquece a parte que Deus une, isso é um projeto de Deus, que Ele escolheu lá e a gente só fez sim, mas a gente escolheu esse amor. E a gente já pode perceber que é muito difícil escolher o amor, ainda mais um relacionamento próximo, que tem coisas boas, mas para quem é casado sabe que tem dia que ninguém ama ninguém, né? Tem dia que nada dá certo, mas a gente escolheu e a gente se ama, e apesar das falhas, dificuldades, a gente sempre para uma hora e fala, não, a gente escolheu isso aqui, então vamos bancar. Estou em crise com o casamento não, gente, tá tudo certo. Mais um outro exemplo, a gente sair dessa relação homem e mulher. Vou por exemplo do Dani, que é o pastor aqui. Eu conheço o Dani há mais tempo que eu namoro. Eu conheço o Dani há 11 anos. E a gente também se escolheu amar, gente. Não é um amor de atração física, que o Dani é muito bonito, mas é um amor de amizade. E a gente se ama, a gente tem caminhado junto, continuo amando o cara que me fez pregar de manhã e à noite, em cidades diferentes, pregações diferentes, falou isso na segunda, podia ter falado 2 meses atrás, mas tá tudo certo, a gente escolheu amar, mas a gente vai entender também que a relação é muito legal, mas como eu disse no casamento, como tem seus pontos altos e fracos, se você conhece o Daniel, é uma amizade também, né? Ele não responde o WhatsApp, ele é folgado, ele enche o saco, mas tá tudo certo. O Daniel já sabe, que é parceria. Eu também faço isso com ele, não tem problema. Esses dias, essa semana, ele mandou mensagem perguntando a pregação, eu respondi hoje de manhã para ele. Tá tudo certo. E o amor é isso, bom parênteses, né? O amor tá tudo certo nisso também, que a gente se acerta, que a gente escolheu estar junto. Então, apesar das dificuldades, a gente está se amando. Mas, se a gente for trazer isso aqui um pouquinho para o nosso contexto do amar o inimigo, e entendendo que amor é uma escolha, e você escolhe estar ali, é muito mais difícil quando você escolhe amar alguém que vai provavelmente continuar te dando rasteira, continuar te odiando,
vai continuar sendo mal educado com você, mas você consegue demonstrar com amor. E eu aprendi uma coisa na minha vida, que tem uma coisa que é muito gostosa, é constranger os outros com amor. Quando uma pessoa vem com as 2 pedras na mão e você fala, não, desculpa, eu errei mesmo. Tem 2 meses de casado, isso aí acontece todo dia. E esse momento que a pessoa vem certinho para brigar com você e você está pronto para brigar também, mas você fala, não, vou amar aqui e vou ficar tudo certo. Isso vai acontecer com o nosso irmão, e muitas vezes também, eu também tive vezes dessas pessoas que me vieram à mente, onde eu não quis nem dar oi e a pessoa veio e foi super simpática e conversou comigo, me ajudou em uma coisa que eu tinha dificuldade e fiquei muito constrangido porque a pessoa agiu com amor também. E é bom demais quando a gente consegue fazer isso, constranger nossos irmãos com amor e cada vez mais essa educação que a gente consegue ter, que vem de Cristo, e a gente está cada vez se esfriando mais para isso. Como eu sou do interior, a gente ainda tem uma... A gente não, porque a minha geração está cada dia mais fria, né? Mas meus pais têm muito essa ideia de que em todo lugar que eles vão conversar com alguém. Só na fila do banco eles começam a conversar com a pessoa. Aí eu falo, Jesus, como vocês são social, gente, só quero ficar na fila do banco aqui quietinho. E eu e minha irmã, que é um pouco mais velha que eu, a gente sempre fala, meu Deus, por que vocês estão conversando com essa pessoa que vocês nunca viram na vida? Mas eles têm essa mania e já faz parte da educação deles, o conversar, o saber o nome, o saber por que ela está na fila do banco, ou por que o garçom está servindo. E ano retrasado eu tive a oportunidade de viajar com meus pais para a Itália, foi um tempo muito bom, assim, a gente nunca conseguiu viajar fora de São Paulo, quase, e ano retrasado a gente teve a viagem para a Itália. Aí foi muito bom, um tempo muito bom lá, conhecendo uma cultura nova, e ninguém falava italiano, só meu pai, então a gente ficou quase um mês sem se falar, né? Então a gente não falava com as pessoas. E eu lembro de um dia que minha mãe encontrou uma brasileira lá, meu Deus, como ela conversou com essa mulher. E ela conversava e queria saber porque ela estava lá e queria contar tudo. E a pessoa feliz, porque também é difícil encontrar, não é tão difícil encontrar brasileiro, mas quando eles encontram, eles gostam de conversar. E a pessoa era mineira, então o mineiro gosta mais de conversar. Eu sei que esse cara conversou uns 15 minutos. E aí eu e meu irmão olhavam e falavam, meu Deus, até que na Itália sabe dizer isso, não é possível. Mas isso é uma educação que eu acho que Cristo tem. E se a gente for olhar para Jesus, Jesus gostava de conversar. Jesus nos evangelhos é relatado que ele chegava para as pessoas que queria curar. E ele sabia qual era o problema, mas ele chegava e perguntava o que você precisa, o que você está querendo. Como no exemplo do cego, que ele fala, o que você deseja para um cego? É lógico que ele queria ver. É lógico para a gente, né? Talvez ele não quisesse, talvez ele queria dinheiro, talvez ele queria uma mãe, sei lá. E aí Jesus chega e mesmo sabendo, ele fala e conversa. E também em vários momentos Jesus pede para a gente conversar com Deus. Então eles gostam de conversa. E a gente tem perdido muito isso. Isso é uma coisa que a gente tem falado muito pouco na igreja. Não aqui, porque aqui a gente vai falar de relação sempre. Graças a Deus a gente entendeu isso. Mas o mundo já tem falado disso, que a gente passa muito tempo no celular e pouco tempo na vida, amando as pessoas, e a gente tem que trazer isso para a igreja, porque se não começar da gente esse amor, vai começar de ninguém. Mas continuando, voltando à ideia de que se a gente amar, e a gente vai continuar recebendo o troco das pessoas, e são pessoas que vão provavelmente bater mesmo na gente, e a gente tem que continuar amando essas pessoas e ter esse desafio de se entregar pela vida dela. E aí eu volto para Jesus. Jesus estava lá no céu de boa, né, tranquilo, e teve que vir aqui resolver um problema nosso, né, porque a gente não estava dando conta. Então Jesus vem, conversa com as pessoas, fala com muita gente, ensina muita gente, compartilha a vida com muita gente, e quando ele vai ser crucificado, Jesus tem a coragem, o amor imenso. A gente cantou uma música sobre amor, né? A gente agradece a Deus pelo infinito amor, que ele na cruz lá, ele olha para as pessoas e fala, Pai, perdoa essas pessoas, elas não sabem o que fazem. E antes disso ele ora pedindo para que Deus derramasse graça pelas pessoas. E como é dolorido pensar nesse momento de Jesus, mas também como é dolorido a gente pensar hoje que a gente também não está nem aí para isso. E muitas vezes a gente tem sido mais reconhecido como
inimigo de Deus do que filho e amigo dele. E talvez a sua vida esteja assim. Graças a Deus, nesse momento, a minha vida, acho que está até pior, né? Porque vai no morno bom. Então, a gente também não está muito bem. Mas a gente consegue conversar com Deus e a gente não está tentando atrapalhar os planos dele. Mas essa ideia de que se a gente tem trazido essa inimizade para as pessoas e se a gente tem sido inimigo das pessoas e pensando nessa questão do inimigo de novo, eu pensei muito essa semana, cansei, sério, até ficou um pouco, e eu fiquei pensando que talvez meu maior inimigo seja eu mesmo. Eu sou a pessoa que mais me sabota, a pessoa que mais me destrói às vezes, e como é importante a gente até se amar, né? Hoje o mundo tem muito falado sobre se amar e amor próprio, e eu acho que é importante a gente como cristão se amar para que a gente possa mudar e entender que Jesus que vai salvar isso aqui. Mas continuando, essa semana eu fiquei nesse pensamento de inimigo e eu tentei pensar nos momentos que eu fui inimigo de alguém. E aí quero trazer uma história de um momento que eu vivi há uns 2 anos atrás, acho que foi uns 2 anos, e o problema de ficar velho é que você nunca sabe quantos anos foi as coisas, né? E o mais doído é falar que foi mais de 10 anos. Gente, já tem história com mais de 10 anos. Mas continuando, essa história estava no Facebook. Eu fui criado numa igreja até uns 20 anos mais ou menos. Fiz minha adolescência, criança, jovem lá, passei esse tempo lá. Depois do tempo a gente mudou de igreja, na mesma cidade americana. E quando a gente tinha mudado, já cerca de 1 ano depois, um cara que era muito amigo meu postou lá no Facebook que ele estava decepcionado ou não conseguia aceitar que um time de futebol tinha dado uma oportunidade para o Bruno, o goleiro Bruno lá que matou a esposa, teve um caso namorado, não lembro. Mas teve um caso bem feio, foi preso por isso. E depois de um tempo ele teve uma liberdade lá e um time deu uma oportunidade para ele. E aí eu estava começando seminário, no momento que você quer lutar pelas pessoas e ser bom. E aí eu fui lá no post do cara e falei, cara, mas estou dando uma segunda chance pro cara. Ele já pagou, apesar da justiça ter feito um jeito errado que ele pagou há pouco tempo. Mas ele está voltando à vida, o time está dando uma oportunidade. E aí a gente começou a discutir, primeiro eu fui discutir no Facebook, né? Tem por que a gente fazer isso, vai ficar discutindo 1000 vezes lá, não vai dar em nada. Mas beleza, a gente ficou discutindo há um tempo, algumas mensagens, e falando sobre Bíblia, tentando trazer um pouco isso da segunda chance, de Jesus, né? E aí uma menina que passou a adolescência comigo, onde eu não tinha muita amizade com ela, veio e fez o seguinte comentário. Perdão, segunda chance, logo você, Rafael, que nunca fez isso na sua vida. Eu falei, nossa, essa doeu. E doeu mesmo. Porque eu lembrei da vida dessa menina e na minha adolescência eu tive uma parte assim que eu era bem o bulinador, né? Eu sempre fui gordinho, então a gente bulinava ou era bulinado. Eu escolhi bulinar as pessoas, infelizmente. E lá na igreja a gente tinha muito esse grupinho mais popularzinho e ela não fazia parte desse grupo e eu sempre não apelava contra ela, mas sempre excluía e colocava de lado. E graças a Deus eu mudei, mas ela não sabe, a gente nunca mais se viu e talvez eu seja um inimigo para ela até hoje. E isso foi triste de ter lembrado. Eu lembrei disso ontem, na hora que eu estava terminando aqui. Eu falei, nossa, eu preciso conversar com essa menina, que talvez ela não entenda que eu mudei e eu preciso pelo menos me ajustar com ela para que eu não seja o inimigo dela. Mas continuando o texto fala sobre um Deus que faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama a chuva que é vida em justos e injustos. E aí vem uma pergunta, por que nós vamos ter dificuldade em amar? E aí a gente vê um Deus que cuida do bom e do ruim. E às vezes no nosso egoísmo a gente não entende como que ele pode cuidar do bom, do ruim, e a gente que está bem, ele não cuida, ou a gente acha que não cuida, e a gente fala, nossa, o cara é tão injusto lá, e tem um carrão, uma vida boa. E a gente fica sempre nessa crise de, não, Deus não me ama, ou ama mais o cara que está errado, então você é errado. Não, aqui estou falando que Deus derrama amor, derrama o sol e a chuva está para todo mundo. E por que a gente está entendendo um pouco sobre o que Deus fala, a gente não vai amar as pessoas. Que dificuldade a gente tem em ter a escolha de amar as pessoas. E também o que eu pude entender e entendi com o tempo
é que esse amor, essa escolha de amor com as pessoas, com nossos inimigos, ou pessoas que não estão muito próximas de nós, é um amor de respeito, não é um amor que você vai ser o melhor amigo da pessoa, não é um amor que vocês vão conseguir ficar horas juntos, e não é esse amor, por exemplo, que eu tenho com a Jéssica ou com o Dani, mas é um amor de que você vai entender que apesar de tudo, apesar dos seus defeitos, da sua falta de caráter, sei lá o que você é para mim, eu vou te amar, vou te respeitar e vou te ajudar se possível, vou dar a minha vida pela sua se possível. Se der certo, a gente vira um amigo muito grande, mas eu vou te amar independente da nossa relação, se ela for muito amigável ou não. Então isso falou muito ao meu coração sobre quando Jesus, e no texto Jesus fala sobre Deus estar para todos, por que a gente vai se reservar para alguns, né? Por que a gente vai demonstrar nosso amor para alguns? O texto vai continuar e aí ele vai falar sobre recompensa. Se vocês amarem aqueles que amam, que recompensa terão. E aí a minha crise da semana também, essa semana vocês viram que tive muitas crises, e essa uma das crises foi porque tudo a gente quer uma recompensa. Que crise que a gente tem com essa recompensa, que tudo a gente quer uma recompensa. Chega um amigo nosso e fala, precisa de uma ajuda, aí você fala, depende, que eu vou ganhar. A gente sempre pensa numa recompensa, mas não vou entrar muito nesse tema, a gente vai falar disso nos próximos sermões aí, fique atento. Mas só para trazer essa crise de por que a gente quer ganhar em tudo que a gente está fazendo. O texto vai continuar e vai falar o seguinte: se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa receberão. Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. E aqui mais uma vez Jesus, como o Dani tem falado, ele não vem só para cumprir a lei, ele vem para talvez deixar um pouquinho mais difícil. Exige um pouco mais de nós. E ele coloca aqui um padrão, uma média que até as pessoas conseguem dar bom dia e amar aqueles que os amam, mas que a gente tem que ser diferente e buscar esse a mais pela vida do outro e realmente amar as pessoas que não nos amam. E aqui eu fiquei também pensando sobre como é difícil já amar quem a gente ama e como vai ser difícil a gente amar quem a gente não ama, pessoas que são nossos inimigos. Essa palavra me perturbou muito essa semana, porque eu não consegui entender ela sem ser do jeito Hollywood, mas fiquei pensando muito no básico que a gente pode fazer pela vida do outro, e o básico que a gente faz antes de Jesus e o básico que a gente faz depois de Jesus. Jesus eleva um pouco o nível e eleva mais o nível ainda para quem está entendendo a caminhada. Então não é possível que você esteja entendendo essas 16 pregações que a gente falou e continue fazendo algumas coisas. Se você lembra, a gente está falando sobre o Sermão do Monte, são 16 pregações, muito foi falado nesse tempo, a gente falou sobre as bem-aventuranças. Um breve resumo para a gente concluir esse capítulo é que a gente fala das bem-aventuranças e dentre elas a gente começou com uma humildade do coração, falando sobre choro, sensibilidade pelo outro, falando sobre fome e sede de justiça, falando sobre misericórdia, pureza de coração, sobre ser pacificador, sobre perseguição. Depois que a gente acabou as bem-aventuranças, a gente entrou sobre falar que a gente tem que ser sal e luz do mundo, a gente tem que cumprir a lei, a gente falou sobre homicídio, morte, falando sobre adultério, divórcio, e eu quero trazer esse contexto porque esse último versículo, versículo 48, ele está encerrando, ou ele está concluindo tudo isso aqui que foi falado. Por isso que é importante a gente relembrar pelo menos os temas que foram trazidos. E eu fiquei pensando também que se a gente entendeu as bem-aventuranças, a gente consegue facilmente compreender esses novos mandamentos, ou essas novas formas de praticar a lei. As bem-aventuranças são base para tudo. Então a gente devia pregar lá na nossa geladeira e ficar lendo todo dia para a gente tentar decorar e praticar mais. E hoje eu vou falar lá em Americana. A dificuldade de hoje eu nem falar duas vezes, a dificuldade é que lá é outro assunto, que na verdade não é outro. Lá a gente está na bem-aventurança de pureza de coração. E hoje a gente vai falar sobre amar, uma coisa que a gente entende que vem do coração, essa escolha. E se a gente não vai ter um coração puro,
a gente não vai conseguir amar nosso irmão. Se a gente não for manso, a gente não vai conseguir amar nosso irmão. Se a gente não for trazer paz para as pessoas, a gente não vai conseguir amar. Então, meu irmão, bem-aventurança, prega lá na sua igreja, não, na sua geladeira, e fica lendo lá, relendo, para que isso entre na nossa cabeça e a gente possa praticar isso. Mas eu quero concluir, e aí vou caminhar para o fim, e vou terminar mais cedo mesmo, porque eu preciso ir embora, muito embora. Na verdade, uma adendo aqui, se você for passar no metrô, dá uma carona para mim, porque o trem hoje não quer trabalhar. Ele não quis trabalhar hoje, então com um intervalo de 1 hora, 2 horas. Então, talvez você chegue na hora, talvez você espere 1 hora. Mas, continuando, quero continuar e encerrar esse último versículo na versão A Mensagem. Se você conhece a Bíblia na versão A Mensagem, é uma versão, uma paráfrase, na verdade. Ele muda um pouco a ideia, mas não muda o sentido da frase, dos versículos. E ele conclui esse versículo e, na verdade, ele até tira ele do texto, ele coloca um parágrafo abaixo. E ele fala o seguinte: resumindo, o que quero dizer é: cresçam. Vocês são súditos do reino. Tratem de viver como tais. Assumam sua identidade criada por Deus. Sejam generosos uns para com os outros, pois Deus age assim com vocês. Eu gostei muito desse versículo. Eu até mandei mensagem para o Dani para ver se eu não estava viajando, né? Porque eu li primeiro na nossa versão, NVI, Almeida. Todas é um texto só. É uma perícope, é um texto, um parágrafozão só, todos os versículos. E na versão mensagem ele coloca como uma adjacência, um a mais. E ele conclui realmente tudo isso. E se a gente for pensar, Jesus não fazia à toa, ele fazia de propósito. Quando ele falava, tudo tinha um começo, meio e fim. E esse é o fim da primeira parte, onde ele fala, resumindo, vocês precisam crescer. E aí não é crescer em tamanho, né? Que eu já sou grande, tá bom para mim. Mas é crescer e amadurecer como pessoa, como cristão. E a gente entendeu lá no começo que Jesus está tendo essa conversa com os discípulos e a gente entendeu que a bem-aventurança ela é sempre um passo de cada vez, não dá para você ser o último sem ser o primeiro. Então tudo é uma progressiva e tudo é parte de um crescimento e eu fiquei muito feliz quando na mensagem resumiu desse jeito. Vocês precisam crescer. Entendam que vocês são súditos do reino, que Jesus morreu por vocês e que a vida de vocês precisa fluir graça e amor pelas pessoas. E a gente tem, uma vez o Dani trouxe isso para mim e eu fiquei meio em crise, né? Que eu sei eu fazer uma coisa errada lá e falar, esse é meu jeito, né? Eu consigo ser assim, meu jeito. Mas se a gente for lembrar que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, apesar do pecado, então o nosso jeito é ser igual a Jesus. A gente fica mudando isso porque a gente gosta do errado. Mas a gente é mais natural ser como Jesus do que como o pecado ou a parte ruim de nós. E foi muito legal pensar nisso, porque se a gente está tentando seguir a Jesus, essa pessoa que a gente está entendendo que fez por nós e estamos caminhando nisso, não tem como a gente não ser igual a Ele quando a gente faz o nosso cuidado, o nosso serviço, quando a gente mostra o nosso amor, independente se a gente vai receber em troca ou não. Porque receber em troca é muito bom e é gostoso quando o amor é recíproco, mas é nossa tarefa amar as pessoas independente disso. É nossa tarefa cuidar e servir as pessoas independente disso, como Jesus fez. No Evangelho de João começa falando que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então ele veio para amar certas pessoas a princípio e ele teve que amar todas e ele amou todas, já amava todas, né? Se a gente for lembrar também dos versículos padrões, né? Que Deus é amor, então não tem como ele não amar todo mundo, mas ele escolhe e cuida de alguns, ou melhor, ele escolhe e cuida de todos. Mas algumas pessoas entenderam essa graça e vivem por isso. Então, se a gente quer viver por isso, a gente tem que fluir sobre nós esse amor e serviço. E essa semana eu fiz uma oração e quero compartilhar com vocês.
Que a cada dia a gente possa tirar essa palavra inimigo de nós, que ela saia do nosso vocabulário mesmo, e a palavra amor tome conta de tudo isso aqui, e que a gente possa transbordar mesmo, ser como um rio lá que está vertendo água, uma nascente que verte amor, e quando as pessoas devolverem com ódio, a gente vem com amor. Quando as pessoas vierem falar sobre esquerda ou direita, a gente consiga falar sobre amor. E tem uma música conhecida mundana, que é Não Existe Amor em SP. Mas tem amor em todo lugar, e a gente tem que ser esse rio que flui isso, esse amor. Que eu acho que é uma crítica a nós mesmos e à igreja. Com o tempo esse amor foi se esfriando, ou esse amor ficou só para quem é de dentro mesmo, e a gente não quer compartilhar esse amor. Mas aqui Jesus, mais uma vez, eleva o nível e fala: vamos amar todo mundo mesmo, quem você gosta, quem você não gosta, vamos amar e compartilhar. Então que essa palavra inimigo saia do nosso vocabulário, que a cada dia mais em minhas orações tenham pessoas chatas, insuportáveis, inconvenientes, mas eu amo essas pessoas e vou orar pela vida delas. Queria convidar você a baixar a sua cabeça. Queria por um tempo, eu gosto muito desse tempo de reflexão, porque a gente não reflete na nossa vida, né? A gente mal para da nossa correria, e a igreja, se a gente tem a ideia de que a igreja é um lugar de descanso, um lugar para a gente se renovar, a gente precisa refletir sobre a nossa vida. Então eu queria te convidar a baixar a sua cabeça, ter um tempo aí sozinho mesmo, se possível não olhar no celular, e pensar nos seus inimigos, os quais você está tirando da sua lista de inimigos e colocando eles na lista das pessoas que você ama, das pessoas que você vai cuidar e servir, e compartilhar a sua vida e compartilhar a vida de Cristo nela. Pai querido, a gente agradece porque o Senhor conversa com a gente, que o Senhor se expressa através das pessoas à nossa volta, e a gente quer te pedir, em primeiro lugar, que a gente consiga ter mais momentos de reflexão e momentos onde a gente está conversando com o Senhor, que a gente consegue amar o Senhor e não se tornar um inimigo dos seus planos, mas um amigo, um filho seu que está junto e não atrapalhando. Em segundo lugar, que o Senhor, através de nós, flua o seu amor, que a gente não seja uma casa para os nossos amigos, uma casa mais turbulenta do que a deles, que a gente possa ser casa de descanso para as pessoas, independente se elas são nossas melhores amigas, colegas, mas que elas possam se sentir em paz estando perto da gente, que a gente possa ser o amor assim como o Senhor é, que a gente possa, em nossas ações, não pensar em fazer o ruim, mas em fazer o bom pela tua vida, pela vida da pessoa, transbordando realmente o seu amor. Terceiro lugar, que a gente não faça isso pelo nosso mérito ou para que a gente tenha alguma recompensa, mas que a gente faça mesmo porque a gente entendeu que o Senhor pede isso da gente e a gente tem sido transformado pelo seu nome. E a gente quer realmente ser mais parecido com o Senhor do que com o nosso ego inflado, e o Senhor vai dominar isso aqui em nome de Jesus. Transformar isso em nossas vidas, renovar no nosso coração esse amor que tem que ser para todos, independente do sexo, religião, dos interesses, mas que a gente possa demonstrar com amor e carinho, cuidado, para que as pessoas possam olhar para a gente e falar: esse é um filho de Deus. Esse é um filho de Jesus que representa Jesus em minha vida. Cuida da gente, cuida da nossa semana, semanas cada vez mais corridas, semanas onde as crianças entram de férias e as mães, pais se desdobram mais ainda. Que o Senhor esteja nos dando força, cuidado mesmo em nossa vida, para que até com nossos filhos a gente possa transbordar amor, para que eles possam dar amor para os amigos também, e a partir daí já mudar a vida das pessoas.
Te agradecemos muito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente não combinou em campo também, mas ele fez um louvor mais curto e eu fiz uma pregação mais curta, só para dar tempo de eu ir embora. Mas, deu tudo certo, muito obrigado. Uma boa semana. Tem mais algum aviso? Não? Beleza? Então, gente, boa semana. Até semana que vem.